Olá, eu sou Mauro e este é o Museu da Eletrônica. Bem-vindo à Eletrônica do Passado. Se você ainda não assistiu os vídeos do museu, saiba que aqui nós tratamos de tudo que foi produzido na eletrônica do século XX, que nós chamamos de eletrônica antiga e também chamamos de eletrônica clássica. Talvez se você nasceu depois dos anos 2000, você nunca tenha tido contato com um desses aparelhos. Você está acostumado com o seu smartphone de última geração, que é um supercomputador que você consegue levar no bolso, e você não consegue imaginar como os aparelhos eletrônicos eram fabricados nos anos, a partir praticamente dos anos 1950, que nós temos contato aqui no Brasil. Na bancada hoje a gente tem 4 exemplares dessa eletrônica antiga. Aqui atrás nós temos um Philco Ford Transglobe modelo B481, rádio 9 faixas com FM, conhecido de quem acompanha o canal. Nós temos vários trabalhos de restauração nesse modelo de rádio. E inclusive lá nas playlists do canal você encontra uma playlist dedicada exclusivamente a esse modelo. Se você ainda não visitou as playlists, vá lá no seu aplicativo ou no seu computador e procure playlists, onde você vai encontrar várias pastas com vídeos separados por áreas de interesse, por tipos de equipamentos que você possa se interessar ou gostar. Às vezes, algumas pessoas comentam nos vídeos do canal que se fala muito em Transglobe. Bom, isso não é intencional. O que acontece é que as pessoas acabam pedindo a nossa ajuda com esses rádios, e como eles vêm de várias partes do Brasil, isso favorece, o seu tamanho e peso favorecem o transporte. Eu imagino que já aconteceu de pessoas quererem a nossa ajuda com rádios vitrolas, com televisores valvulados e com outros equipamentos clássicos da eletrônica antiga, e a gente não pode ajudar simplesmente porque o frete seria muito caro, fazer esse transporte seria proibitivo. Bom, mas esse vídeo é um vídeo final de restauração. Esses aparelhos todos aqui, 2 Transglobe B481, um Transglobe B471 e um gravador magnetofone fabricado pela Telefunken, um aparelho alemão. Esses aparelhos pertencem ao senhor Antônio, lá de Niterói, Rio de Janeiro, e eu vou agora passar a comentar com vocês e também para mostrar para o proprietário os trabalhos que foram feitos nesses rádios. Eu vou começar por o que o proprietário fez. Ele enviou esses aparelhos para cá e eles não estavam em boas condições, nem estéticas e nem de funcionamento. Porém, como o circuito deles estava no estado original, a gente sempre faz uma avaliação técnica e aí a gente conclui se é viável fazer um trabalho de restauração ou não. Quando o aparelho é muito mexido ou está muito atacado por alguma coisa, como por exemplo, nós recebemos aqui o Transglobe em que foi colocado grafite, pó de grafite foi colocado dentro da placa. Bom, isso decretou a morte do aparelho, então não é um projeto viável. Até poderia ser feita a restauração, mas o trabalho é tão intenso e ele demanda tanto tempo de mão de obra que se torna inviável fazer uma restauração assim. Bom, nesse caso, o que nós fizemos, os componentes que foram substituídos, começando então pela eletrônica e depois avançamos para a estética. Falando então especificamente da eletrônica, o que nós sempre fizemos nesse modelo de rádio é separar todas as partes quando iniciamos um projeto de restauração. Tiramos a armação daqui, separamos a armação do chassi, fizemos os reparos nessa armação que é de plástico e normalmente bastante quebradiça, então colamos todas as partes, fizemos reparos, lavamos a placa com álcool isopropílico por 3 vezes num processo que é aqui de praxe. Nós fizemos intervalos de 30 minutos com banhos de álcool isopropílico e no final ou colocamos a placa no sol ou usamos um secador de cabelo no morno, e então nós vamos ter certeza que toda a sujeira, poeira, gordura, tudo que tiver aí
que eventualmente poder prejudicar o rádio, marcas de óleo, eventualmente WD-40 e várias outras coisas que a gente encontra, o rádio fica muito limpo. Depois de ficar muito limpo, nós desoxidamos também as partes metálicas o máximo possível, substituímos os componentes esgotados, nesse caso capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos. Tínhamos também um cabo de força muito feio, então colocamos um outro cabo de força muito parecido com o original, e o potenciômetro de volume estava com defeito, então o rádio ganha um potenciômetro original. Também o cordão estava bastante ressecado por ser o original. Agora, avançando para a parte estética, os contatos de pilhas que estavam um pouco oxidados, eles são lavados na lixa líquida e depois a gente passa uma tinta especial para proteger, que a gente chama de galvanização a frio. Aquelas partes que estão feias, desbotadas, a gente faz uma pintura com tinta fosco preta, que é a tinta original. Modificamos a fonte para ter uma maior imunidade a ruído, afinal de contas estamos em 2022 e a qualidade da nossa energia elétrica é muito ruim. No mais, aqui é colocado o filtro, que o original estava muito desgastado, a antena recebe uma limpeza. Aqui também a tampa do compartimento de pilhas recebe a espuminha, porque a original estava desgastada, estava bastante feia. Esteticamente falando, então, esse rádio tinha marcas de pontos de oxidação, aqueles pontos verdes na parte cromada. Então a gente tira o máximo possível, limpa, lava tudo isso aqui com água e sabão e um produto forte para limpeza. Limpamos muito bem o mostrador, fazemos toda a limpeza da parte de chaves aqui do painel. Isso aqui é tudo desmontado e a gente tira toda a sujeira. Aquela espuminha original que vem da fábrica a gente substitui por outras espumas novas. E eu aproveito aqui para não ser repetitivo e falo já do segundo Transglobe, que é esse aqui. O que o senhor Antônio nos pediu? Que as melhores partes, esteticamente falando, fossem priorizadas nesse primeiro rádio. Inclusive ele, no meio desse trabalho, ele acabou comprando um outro rádio que estava aí de sucata, que se tornou um rádio doador, de um projeto antigo que não foi executado. E nós então usamos, intercambiamos, tiramos peças daquele, colocamos nesse, e aí a gente vê então uma situação aqui de um rádio que fica mais bonito, esteticamente mais apresentável, e ao final, depois, antes de enviar o rádio para o proprietário, então a gente passa um produto revitalizador de plástico, que vai deixar todas essas partes plásticas mais bonitas e mais protegidas, mais imunizadas contra sujeira ou qualquer outra coisa. Como o segundo rádio é igual e nós fizemos exatamente a mesma coisa, o trabalho foi idêntico em relação a todas as características de rádio, com uma diferença apenas. Nesse segundo rádio, então, nós executamos exatamente o mesmo trabalho daquele, praticamente os dois foram feitos ao mesmo tempo. Então, todas as melhorias, tanto estéticas quanto eletrônicas e construtivas, elas foram feitas nesse modelo também. Nós também substituímos os componentes, aqui capacitores, cerâmicos e eletrolíticos que estavam esgotados. Aqui também nós substituímos, por exemplo, um dos knobs de volume ou tonalidade, que estava muito oxidado. Ele acabou ganhando os knobs do outro rádio doador. Os dois potenciômetros aqui estavam com defeito, volume e tonalidade, e receberam os potenciômetros então originais, novos no rádio. Esse rádio também recebeu uma melhoria a pedido do seu proprietário. Antes eu vou mostrar aqui, de igual forma, igual aquele lá. Foi tudo desmontado, foi tudo lavado, foi desoxidado, todas as partes, todos os componentes esgotados foram substituídos. Eu não falei no primeiro, mas vou falar agora. E também, como última coisa que a gente faz nesses rádios, uma das últimas, a gente faz uma calibragem, um alinhamento de todas as faixas do rádio para deixar ele o máximo possível de sensível e seletivo. E na sequência, vocês vão ver, a gente vai lá na área externa para
fazer uma rádio escuta. O tempo aqui, o clima não está favorável, nós estamos aqui numa ameaça de temporal, já está tarde, já está começando a escurecer, mas eu vou fazer a rádio escuta de qualquer forma, porque como nós estamos com alertas de temporal aqui no Rio Grande do Sul, então se eu não fizer agora, talvez eu não consiga fazer nos próximos dias. Então daqui a pouco eu vou lá na área externa. Bom, esse rádio recebeu uma outra melhoria a pedido do seu proprietário, que foi a instalação de um módulo Bluetooth que nós fizemos de um jeito muito particular, é o nosso jeito de fazer. Eu já sei de pessoas que têm pensamentos divergentes do nosso, que acabam, por exemplo, desabilitando alguma chave do painel ali e colocando para a função Bluetooth. Nós não fazemos isso para pelo menos tentar manter um mínimo possível da originalidade do aparelho. Então eu já recebi sugestões de, por exemplo, usar esse interruptor do controle automático de frequência do FM para colocar o módulo Bluetooth, mas isso não é viável, porque apesar das pessoas às vezes não saberem usar isso aqui, esse botão é muito útil quando você está sintonizando FM, e principalmente numa grande cidade onde você tem estações muito potentes, então você precisa acionar o controle automático de frequência. E quando você quer sintonizar estações menos potentes, mais distantes, então você desliga o controle automático de frequência. Então a gente não mexe no rádio. O que a gente faz então? A gente coloca aqui na lateral, o que já deu certo em outros rádios inclusive, a gente coloca um interruptor HH com uma legenda. Para que serve essa legenda? Quando estivermos usando o Bluetooth, o LED original ele é substituído por um LED multicolor, que a gente pode identificar pelas cores. Então o que acontece? Se a gente deixar na posição rádio, aqui, se deixar na posição rádio, o LED fica vermelho. Se deixar na posição Bluetooth, o LED fica laranja. Se desligar o rádio e deixar aqui na posição Bluetooth, o LED fica verde. Por que isso? Porque a alimentação do módulo Bluetooth ela é separada da alimentação do rádio. Então, como ela é separada, então essa chave aqui ela interrompe a alimentação do Bluetooth. Eventualmente, se o proprietário estiver usando o rádio, eu vou mostrar agora. Vamos aí fazer um teste para gente ver isso. Olha só, já acabei de fazer o teste. Ó, eu deixei a chave para baixo, que é a posição Bluetooth. Olha o que acontece com o LED. Ele fica verde. Por que ele fica verde? Para avisar que o rádio está desligado e a pessoa esqueceu a chave na posição Bluetooth. Se eu passar para a rádio, ó, eu passo aqui agora para a rádio, o LED apaga. Essa é a condição normal. Qual é a situação normal de uso do rádio? Deixo a chave na posição rádio e aí eu vou usar ele aqui na posição rádio. Vamos lá, ondas médias aqui e ondas curtas na bancada não dá, então vamos para FM. Pensou em ar-condicionado? Ok? O rádio está funcionando. Iluminação normal de lâmpadas, né? Iluminação de lâmpadas original. Então o rádio aqui ele está todo original. Ó, o LED original é vermelho. Quando você usa esse rádio sem fazer nenhuma modificação, você liga, o LED é vermelho. Qual a diferença então que acontece nesse rádio? Ele está ligado aqui numa estação. Agora eu vou baixar a chave para a posição Bluetooth. Vamos lá? Ó, ele está ligado numa estação. Baixei a chave. Quando eu baixo a chave, o LED aqui então fica laranja, para indicar que está no Bluetooth. O que acontece agora? Se eu pegar o meu celular, eu vou fazer uma simulação aqui rápida para a gente ver isso funcionando. Se eu pegar o meu celular, vai aparecer aqui nos meus dispositivos, vai aparecer esse rádio. Então eu vou clicar nele aqui. Ó, esse bip indica que o meu celular está conectado no rádio. E agora eu vou entrar em alguma coisa que não tenha
direito autoral, para a gente não ter problema com o YouTube. Vamos ver alguma coisa aqui que não tenha um próprio vídeo aqui do canal, vai ser o ideal, porque aí a gente não vai ter nenhuma situação de direito autoral. Conheça o Lyric, o único aparelho auditivo do mundo 100% invisível. O áudio já está no rádio. Ó. Este é um B471, rádio produzido pela Philco no Brasil nos anos 1970. Essa aqui são as primeiras versões, ele ainda usa transformador de seda de áudio com um par de transistores. A anterior e última do B471 não usa esse transformador, ele só usa transistores aqui na saída. Aqui dá pra ver de frente, tem outro aqui, para quem nunca viu. Então esse é o último vídeo que está lá no canal. Se você não viu, eu convido para que você veja. Se chama Os Dilemas de uma Restauração. E um rádio como esse é um rádio imponente, um rádio maravilhoso. Ok? Então, se o proprietário quiser escutar, por exemplo, rádio web, se ele quiser escutar notícias, ou qualquer outra coisa que ele quiser aproveitar o Transglobe, que tem um áudio maravilhoso, esse rádio se notabiliza por isso. Eu vou botar aqui num aplicativo de rádio e vou colocar numa música, mas vai ter que ser muito rápido por causa do direito autoral. Respostas. Opa, eu coloquei em outro rádio. Vou colocar numa rádio de música que eu gosto muito aqui, que é a rádio Antena 1. Olha lá, se você não conhece, Antena 1. Gosto muito da Antena 1. Olha só. Parei, play. Então, estando laranja, está no Bluetooth. Se eu subir a chave, ele automaticamente desliga o Bluetooth e volta para o rádio. Inferiores, embora possa se desenvolver na super... Voltou pro rádio. Infelizmente, são Se eu casos baixar a mais... chave, ó, ele volta pro celular, né? Ó, vou baixar a chave agora. Pronto, deu o bip, voltou pro rádio. Ok? Bom, está testado o Bluetooth, funcionando. Depois, se o proprietário precisar da minha ajuda, eu explico, não tem problema. E por que existe aqui então essa legenda verde, né? Mas por que existe aqui uma legenda verde? Porque se a pessoa desligar o rádio e deixar o módulo Bluetooth ligado, como ele tem uma alimentação separada, então fica verde. A pessoa simplesmente vem aqui, sobe a chave, o módulo Bluetooth vai se desligar e vai ficar tudo bem. Bom, feito o teste do segundo rádio, eu vou partir agora para... Vamos deixar esse aqui na sequência. E eu então vou partir para o próximo rádio. Rádio Philco B471, rádio clássico, maravilhoso rádio, lindo. Esse é exatamente o rádio que eu mostro no vídeo anterior aí do canal. Esse que eu fiz referência agora e mostrei para vocês aí, aproveitando para demonstrar lá o Bluetooth. Esse rádio não chegou também em boas condições, ele estava muito sujo, muita sujeira acumulada. Então ele foi todo desmontado, ele foi todo lavado, essa parte do corvinho, ele foi todo... nós usamos aqui, se tem muita marca de oxidação, a gente usa uma palha de aço, senão a gente usa o braço ou caol, e vai funcionar muito bem, aí vai ficar muito bonito a estética do rádio. A parte eletrônica, falando especificamente da parte eletrônica do rádio, aqui o manual original que o proprietário enviou junto e nós deixamos agora aqui. Ele foi tirado durante o processo de restauração. E o que a gente fez então? A parte eletrônica dele, tiramos o máximo possível da oxidação que encontramos aqui. Substituímos todos os componentes que estavam esgotados, eles estão aqui. Todos os componentes, as molas estavam muito atacadas por oxidação e com problemas aqui frouxas, então foram substituídas as molas. O potenciômetro estava com defeito, o potenciômetro liga-desliga, nós substituímos por um potenciômetro original, de estoque antigo.
Alguns componentes, transistores, os transistores de RF e transistor oscilador, nós substituímos porque eles estavam funcionando, porém com um ganho alterado, então a gente não teria uma boa sensibilidade se não substituísse. Porém, eu vou dizer para você que não saia substituindo porque eu disse que substituir. Não, a gente só substitui componentes quando isso é necessário, né? A gente não sai trocando peça que não é necessária. No compartimento de pilhas havia vazado as pilhas, então a situação não era boa, realmente não estava boa a situação. Nós fizemos uma desoxidação e pintamos com a mesma cor marrom original, pintamos o compartimento de pilhas. A tampa aqui não está em mais perfeitas condições, mas infelizmente é impossível, pelo menos até esse momento, nós não achamos alguém que fizesse um clone. Essa lateral aqui, infelizmente alguém em algum momento da vida do rádio fez um furo e colocou aqui uma adaptação para ligar uma fonte externa no rádio. Nós procuramos muito, falamos com várias pessoas, fizemos pesquisas na busca desse corvinho original marrom, né, que pudesse ser substituído a lateral do rádio. Se a gente tivesse encontrado, nós teríamos substituído a lateral para tirar aquele furo feio que tem ali. Como não encontramos, então nós tivemos que manter esse plug que foi colocado, um P10 fêmea. E aí, já que tinha esse plug, o proprietário nos pediu a nossa ajuda para construir uma fonte que funcionasse nesse rádio. E agora vai uma dica para você que ama rádios. Não tente comprar na internet uma fonte para esse rádio, porque você não vai encontrar. As fontes que existem hoje ou são chaveadas, e aquelas que existem ainda, fontes lineares, elas não têm a filtragem suficiente para um bom funcionamento desse rádio. Vale lembrar que esse rádio não foi projetado para trabalhar com fonte, apesar de que a Philco fornecia a fonte para esse rádio. Porém, a fonte que a Philco fornecia, lá nos anos 1970, ela com certeza não terá a filtragem suficiente que as fontes necessitam em 2022. Então o que a gente fez? Nós pegamos aqui uma caixa de um rádio doador, exatamente o rádio doador que ele comprou, né, para favorecer esses projetos, e construímos uma fonte então linear, uma fonte com transformador, para fornecer os 9 volts especificamente para esse rádio, que vai ligar exatamente aqui nessa lateral, no plug aqui, onde alguém colocou no passado. Então o rádio agora vai funcionar na fonte, uma fonte 110-220, que vai alimentar o rádio, mas vale o aviso para o proprietário de que esse rádio não foi projetado para isso. Esse rádio não foi projetado para trabalhar com fonte de alimentação. Então, inevitavelmente, ele vai funcionar, né? Depois vocês vão ver na escuta lá na área externa. Ele vai funcionar na energia sem problema. Por exemplo, se eu colocar aqui o Guarani essa semana joga de novo fora de casa. Isso a estação mais potente da nossa região, ela é mais imune a interferências elétricas, a QRM, né, estática. Funciona, está aqui, está ligado na rede elétrica, mas o ideal do funcionamento desse modelo de rádio é realmente nas pilhas, tá? Então tá aí a fonte original, 110-220 volts, né? A gente vai identificar aqui, ainda não colocamos porque nós pintamos de marrom. Lembra que essa fonte original ela é preta, porém para seguir o padrão do rádio, nós pintamos ela de marrom, para ela ficar mais com cara de uma fonte original, né? Ok, vamos partir para o último aparelho agora. Em seguida nós vamos lá para a área externa fazer as radioescutas. Temos aqui então um gravador magnetofone, fabricado pela Telefunken, um equipamento, um aparelho alemão. O proprietário enviou a caixa original. Olha que legal. Aqui está o gravador. Aqui todas as inscrições, feito pela Telefunken. Isso aqui está em alemão, eu nem arrisco falar a pronúncia disso aqui.
não é possível pronunciar isso aqui porque está em alemão, a não ser que você fale alemão. E aqui tem uma coisa bastante legal, que era a propaganda desse aparelho. É um casal numa moto, olha que interessante, né? Uma moto da época, inclusive dá para ver. E ele está pilotando a moto e ela está com o magnetofone na mão, né? Então, vamos lá então. O que nós fizemos nesse aparelho? Logicamente, né? Logicamente, por padrão, capacitores esgotados, então esses foram os componentes eletrônicos que nós substituímos. E fizemos também uma lavagem na placa, usando a mesma metodologia que fizemos em todos os aparelhos. Lavagem na placa. Aqui ele está com as pilhas, ele funciona com 4 pilhas médias, ó, está ali, 4 pilhas médias, ou então ele também funciona com um eliminador de pilhas de 7,5 volts. O proprietário queria que a gente fizesse uma fonte de 7,5 volts para esse aparelho. A gente conversou e acabamos convencendo o proprietário de que isso não seria uma boa opção para ele, porque não é um aparelho que ele vai usar o tempo todo, é um aparelho clássico, lindo, maravilhoso, que merece ser restaurado e mantido funcionando e eventualmente usado, né? O que danifica esses aparelhos, principalmente aparelhos que têm correias ou peças de borracha, é justamente ficar parado. O aparelho fica parado e ele acaba se deteriorando com o tempo. Então vamos fazer um teste aqui. Bom, tem uma coisa chata nesse projeto que eu não tenho como resolver, infelizmente. O microfone original estava com a bobina aberta. Esse microfone, ele é um microfone que usa aqui uma bobina que tem uma determinada resistência elétrica, que vai ligada então aqui na entrada do gravador e vai lá na entrada do amplificador para fazer a gravação do áudio. Bom, como esse microfone está com defeito e nós não temos o que fazer, eu até conversei com colegas que trabalham com enrolamento de transformadores, com bobinas, para ver se era possível, que consertam alto-falantes também, se era possível fazer esse reparo. Infelizmente não é possível, porque o fio aqui é tão fino, ele literalmente, nas palavras do meu amigo que faz restauração de alto-falantes, ele disse: isso aqui é mais fino que um fio de cabelo, então é impossível, ou pelo menos ele disse que não conseguiria fazer o reparo. O que nós vamos fazer então? Nós temos aqui um outro microfone semelhante aqui do acervo do museu, que é de um gravador Sony. Eu não sei se é a mesma resistência elétrica daquele lá, e esse aqui não está também em muito boas condições, mas pelo menos está funcionando. Então, vamos fazer um teste agora de reprodução. Aqui é a fita do meu amigo Vitor Rambo, me presenteou uma fita sem direitos autorais, então a gente pode escutar tranquilamente aqui, o YouTube não vai bloquear o nosso vídeo. Se eu quiser avançar rápido, coloco para cá, vai avançar rápido, voltando, play, stop se eu quiser voltar, ok, play, volume. Logicamente que a gente não tem uma qualidade de áudio excepcional, né? É um alto-falante muito pequeno, um amplificador de baixa potência. Bom, agora vamos fazer um teste de gravação. E aqui eu vou compartilhar com você que é mais jovem a utilidade de uma caneta Bic numa fita cassete. O que acontece quando a gente quer gravar? Quando você coloca a fita aqui no aparelho e você manda retroceder, o que acontece? A fita volta, então ela volta todo desse carretel para esse. Porém, quando você manda gravar e você quer que a gravação comece imediatamente naquele ponto, o que você tem que fazer? A fita cassete, ela tem uma parte aqui que não é a parte magnética. Então você tem que pegar uma caneta Bic, olha só, que legal, coloca aqui e gira até encontrar a parte magnética. Pronto, olha lá a diferença. A parte branca da parte magnética, a parte magnética é marrom. Então a gente deixa aqui a parte magnética um pouquinho antes do cabeçote de apagamento,
O gravador tem um cabeçote de apagamento e um cabeçote de leitura e gravação. Vamos colocar aqui agora? Então vamos lá. Coloquei a fita. E aqui esse gravador tem uma característica interessante, né, que é do gravador, que quando a gente bota para gravar, para evitar microfonia, então a gente vira essa chave e ele joga ele desliga o alto-falante aqui. Ele desliga o alto-falante, vira a chave, ele desliga o alto-falante, pronto. Ele vai jogar o alto-falante para saída de áudio. Como ele está sem o alto-falante, a gente não tem problema de microfonia. Eu sinceramente não sei se originalmente isso era necessário, porque como o microfone original está com defeito e eu estou sendo obrigado a usar um microfone que não é o original, tá? Vamos colocar gravar agora? Eu vou falando e já vai gravar. Como é que a gente faz para gravar? Zero o volume. Isso é a primeira coisa. Zero o volume. Pronto. Aperta nesse botão e detalhe importante. Para gravar, o lacre aqui, ó, ele tem que estar no lugar. Se isso aqui foi retirado, essa aletinha aqui, você não consegue gravar. A chave não baixa. Então vamos lá. Coloca aqui. Aperto aqui no vermelho e dou um play. Pronto, já está gravando. Agora tudo que eu estou falando está gravando, né? Bom, eu vou aproveitar que a gente está fazendo esse teste de gravação para dizer o seguinte. Todo esse projeto, quando é grande assim, a gente tem vários aparelhos, é um projeto que envolve bastante esforço, bastante envolvimento, são várias fases, são várias coisas que têm que ser feitas e a gente se esforça o máximo possível para fazer tudo da maneira o melhor possível, né? E até superar as expectativas do proprietário. Então, o que a gente quer dizer aqui ao final desse projeto é que é muito bom, é muito gratificante pegar esses aparelhos nessa condição que eles estavam. Eles não estavam bons esteticamente, eletronicamente, e ter a oportunidade então de devolver aí a originalidade a esses aparelhos, deixar eles uns aparelhos bonitos como eles merecem. Vamos ver as gravações? Stop. Agora eu tiro aqui a fita e vamos retroceder então, né? Ó. Retroceder. Esse barulho é da fita, não é o gravador que faz isso. E vamos fazer um play aqui. Bom, já está gravando. Agora tudo que eu estou está gravando. Tá? Bom, eu vou aproveitar que a gente está fazendo esse teste de gravação para dizer o seguinte. Todo esse projeto, quando é grande assim, a gente tem vários aparelhos, é um projeto que envolve bastante esforço, bastante envolvimento, são várias fases, são várias coisas. Ok, bom, gravador funcionando, rádios funcionando, agora esses aparelhos voltam lá para o seu proprietário, o senhor Antônio, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e eu espero sinceramente que ele tenha muitos momentos felizes e agradáveis com eles. Vamos agora lá para a área externa, fazer uma radioescuta final. E eu desde já fico muito grato que você assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Agora aqui na área externa vamos começar as nossas radioescutas, começando pelo primeiro B481, depois vamos fazer a escuta no segundo, que é aquele que recebeu o módulo Bluetooth, e finalizamos então com o B471. Vamos lá então, começando pelo primeiro rádio. Se que não conhece. O nego Moliné. Assim, inchado. Jogador que. O ganhador. Pitadíssima. Sistemas. Do Vale do Marinho e esse bloco fechado.
Lembrai-vos também. Confirma. Están con eso. 17 cumplidos. Eso significa. Qué lindo. Más feo imposible. Desempeña. Em 2020, Veracruz. Jesus, porém, Deus os pensamentos disse. Isso em Lucas capítulo 5, 18. Nós já temos bastante QRM porque o tempo realmente está para chuva, já anoiteceu, as nuvens estão carregadas, então a recepção em onda curta de fato está prejudicada. Vamos agora à segunda escuta no outro rádio. Agora a segunda escuta no outro rádio é aquele que recebeu o módulo Bluetooth. Vamos lá? Motorista. O Nando Alto em processo eleitoral. Lá o rei. Super. A vida. Y Carrasco.
Agora vamos para a última escuta. Esse então é aquele rádio que ganhou o módulo Bluetooth, o segundo rádio, igualmente do modelo B481. Aqui estamos um pouco prejudicados pela falta de luz, porque é noite, né? Nós estamos no escuro aqui. Então aqui está o adaptador, a adaptação do Bluetooth que foi feita nesse rádio. Agora vamos para o último rádio e com isso terminamos as escutas. A última escuta agora no B471, aqui igualmente na área externa. Vamos lá então, começando por ondas médias. En primera instancia, en marzo, foram registrados Ok, com isso nós finalizamos as escutas. Agora são de 19 horas de uma noite que começa já, a gente começa a sentir já os pingos de chuva. A noite está muito escura, não tem nuvens, a lua pode ser vista lá atrás das nuvens de chuva, mas está uma escuridão completo aqui, quase que não dá para enxergar nada. Ok, bom. Eu espero que o proprietário fique satisfeito com o trabalho que foi feito. Apesar desse momento não ser propício, a gente tem muita QRM aí por causa do tempo carregado. Deu para demonstrar nessas escutas rápidas que os rádios todos ficaram sensíveis em todas as faixas. Legal? Obrigado porque você assistiu esse vídeo e curta e compartilhe aí com seus amigos. Ajude a divulgar a ideia do resgate, da restauração e da preservação desses aparelhos maravilhosos que agora voltam para o seu proprietário. Obrigado até aqui, até o próximo.